umas 4, já ouvi mais, mas umas 4 mensagens que eu ouvi dentro desse texto, assim, de impactar, de profundidade, de grandeza. Eu vou trazer essa palavra, não que o que os outros pregaram, mas quem sabe, e você, que é mais antigo na fé, no Evangelho, eu acredito que você pode já ter ouvido alguma mensagem nesse texto, que ele é muito conhecido e usado por pregadores. E você ouvido grandes mensagens, mas acredito que talvez algum detalhe, porque Deus não revela tudo a todo, não revela tudo a uma só pessoa. Então, talvez algum detalhe que você não ouviu desses grandes pregadores que pregam nesse capítulo, talvez alguma coisa, não é, possa acrescentar à sua vida. Eu vou trazer uma palavra para você, Ezequiel capítulo 37. O Vale de Ossos Secos, muito conhecido, não é? Vamos aprender alguma coisa com a palavra de Deus, certo? Eu não vou ler até o versículo 10, então eu vou ler à medida que eu conjecturar. Você vai ficar com a Bíblia aberta, que eu vou conjecturar sobre textos que vai do versículo 1 ao versículo 10, tá certo? Então vai ficar mais fácil assim. Vou fazer algumas conjecturas que, na verdade, grande parte delas é óbvio, tá? Elas estão gritantes, não precisa de nenhuma profundidade, também não é revelação. Como eu digo, é repetição que você já ouviu, como a repetição é pedagógica. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:1, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Repetição, aí os estudiosos já dizem que pedagogicamente, para o aprendizado, a repetição é importante. Então, tem coisas que eu vou colocar aqui que são gritantes aos olhos, que não precisa nem do pastor te instruir, porque você observa. Outras, eu acredito que tem alguma coisinha a mais para te informar, ok? Então, capítulo 37, o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Em primeiro lugar, a primeira parte desse versículo, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Deus sempre dirige os seus servos para o lugar certo. Deus sempre vai nos levar ao lugar que Ele quer nos usar. É Deus que faz isso, não é? É Deus que faz isso. Você vê que quando Deus chama Abraão, não é? Em Gênesis 12, Deus está dizendo para ele, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É Deus que vai dirigir, não é? O apóstolo Pedro, naquele ato que ele tem aquela visão daqueles animais, ele fica confuso, Atos 10, e depois o Espírito vai falar com Pedro, vem 3 homens aí na tua porta, não duvide e vá aonde eles vão te levar. Quer dizer, estava de baixo para a casa de Cornélio, da direção de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6, é muito interessante, uma passagem conhecida, né? Diz que Paulo, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Então ele foi a Mísia, intentando ir para a Bitínia, e o Espírito Santo o impediu de novo. Desceu até Troade, e de noite teve uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele queria ir para a Ásia e Deus queria levar ele para a Europa. Porque, na verdade, aquele que é dirigido por Deus tem que entender que o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus e lugar que Ele quer nos usar. Então, quem está aqui dirigindo o profeta, é Deus. Agora, uma outra verdade que está aqui no texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio
de ossos. Entenda, pastor, entenda, povo. Por pior que te pareça o lugar, foi Deus ou não foi Deus que te levou? Quem é que te falou que Deus leva para lugar bacana, ou para lugar bonito, ou para o melhor lugar? Não é? Por pior que te pareça, quem te levou foi Deus. Ou você entende e percebe isso e tem essa convicção, ou então a coisa não vai dar certo. Você tem que entender isso. Agora, se esse lugar que Deus te levou não é um lugar bacana, como no caso aqui do profeta, um vale de ossos, eu te dou 3 conselhos. Se Deus está levando você para um lugar que aos teus olhos é um lugar terrível, tenebroso, pior, eu te dou 3 conselhos para você. Número 1, não murmure. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Deus não suporta a murmuração. Não reclame. Afinal de contas, é Deus ou não é que te levou? Segundo, não seja precipitado. Não pensa que isso aí é o final. Porque a coisa parece derrota, a coisa parece que não tem jeito, a coisa parece que está travada, parece que só tem capeta. Não seja precipitado. Terceiro, se foi Deus que te levou para esse lugar, não desanime. Não fique desanimado pela aparência, pelo momento, porque eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: vem vitória para você, mesmo que a sua vista, o lugar seja de desgraça. Pode estar parecendo um lugar de desgraça, esse lugar que Deus mandou você ir, foi Deus mesmo. Deus está falando para alguém aqui. Pode parecer desgraça, mas é Deus que te levou. Então você pode ter certeza que vem vitória para você. Eu sei que você crê em Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não queira entender o caminho de Deus. Eu digo aqui uma frase na igreja aqui, várias vezes eu falo para o povo aqui: não queira trazer Deus para a dimensão do humano, vá para a dimensão de Deus. Não traga Deus para a lógica humana, que não vai dar certo. Entre no transcendental, que é o mundo de Deus. Deus não explica tudo. Quando você lê aquele hino de adoração, de Romanos capítulo 16, versículo 33, ele está dizendo assim: quão inescrutáveis são os teus caminhos. Sabe o que significa essa palavra? Impenetráveis. Quão impenetráveis são os seus caminhos. Não queira entender, compreender todo o caminho de Deus, que você pode ficar biruta ou desanimado, porque Deus não trabalha com lógica humana. Não fique preso à aparência do momento e do que você está vendo, porque se foi Deus que te levou para lá, há uma vitória, há uma bênção, há uma porta aberta, há uma resposta para você. Agora olha o que diz o versículo de número 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Deus não engana ninguém. Deus nos dá uma realidade, uma visão da realidade onde Ele vai nos inserir. Eu não sabia. Eu pensava que não era assim. Eu acho bonito um texto de Paulo, lá de Atos, capítulo 20, versículo 22 e 23. E agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que há de me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela: prisões e tribulações.
Não foi enganado. Só quem é enganado é quem não é chamado para ir. Aí é enganado. Aí é enganado. É ser enganado, meu irmão. Agora, a quem Deus dá uma direção, Deus mostra a realidade. Aqui, filhinho, ó, é essa igrejinha mesmo que eu vou te entregar. Enterra pregador, mata pastor. É aí mesmo que você vai. É aí que é o lugar da sua vitória. Deus faz assim. Né? Isso vale, seja para a vida ministerial ou para a sua vida. É esse negócio aí mesmo. Mas caramba, 10 caras tentaram isso, não deu certo. Mas com você vai dar certo. Deus não está dizendo para você que vai ser mar de rosa, que vai ser flores. Ele te dá a realidade do contexto onde você está inserido. Vem aqui, filho, vamos dar um passeio aqui com Deus. Passeio terrível esse, né? Vamos dar um passeiozinho aqui para mostrar aqui um negocinho para você. Me fez andar ao redor deles. Visão total da questão. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eram sequíssimos. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Nós não temos o domínio de todas as coisas de Deus. Por mais conhecimento e experiência que você tenha. Pode esses ossos reviver? Eu vou responder o que é para Deus. Não sei. Tu é que sabe. Porque na verdade, minha gente, se é Deus, se a obra é de Deus, nós dependemos dele para que a coisa aconteça. Senhor, tu sabes. Tu que está me trazendo aqui. Tu é que sabe se isso aqui pode ter vida ou não. Eu não tenho essa autoridade para definir isso. Você tem que entender isso. A obra é de Deus, meu filho. Deus vai ter que agir para ela acontecer. Porque há coisas acima da capacidade humana, acima da experiência espiritual, acima da maturidade espiritual. Tem coisas acima. Não adianta chorar, tem coisas acima, meu irmão. Agora, versículo de número 4. Olha o que diz o versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeiro, Deus usa seus servos para realizarem seus intentos e sua obra na terra. Não é Deus que falou direto, Deus falou através do profeta. Esse princípio é o princípio que Deus se utiliza. O que Deus tem que fazer no Brasil, no Rio de Janeiro, onde você está, o lugar que você trabalha, o ministério que você tem, não vai vir anjo para fazer. A coisa vai acontecer através de você. É Deus que estava com ele no vale. E por que Deus não deu ordem? Deus tem poder de vida. Porque Deus se submete aos próprios princípios que ele criou. Você é que vai profetizar ao vale. Agora, querido, no meio do vale de ossos sequíssimos, quem é que estava em pé? O profeta. Quem é que tinha vida? O profeta. Quem é que tinha voz? O profeta. Então, meu filho, no meio desse vale que você está, quem tem o poder e a autoridade de realizar é você. A pergunta é, o que é que você está profetizando? Porque tem gente que está profetizando aquilo que já está no vale. É osso seco demais. Esse lugar é muito ruim. O osso está tão seco que está burulento. Está sequíssimo. Então, a própria pessoa começa a profetizar segundo o que está. Esse negócio aqui não vai dar certo, não. Se você está dizendo, igual uma irmã veio pedir oração uma vez no culto da Vitória, dela lá na Montevidéu 1191, pastor, ora por mim, eu acho que não vai dar certo, não. Pode ir embora, minha irmã.
Eu acho que não vai dar certo não, eu ainda vou ter que orar por ela. Mas que é isso, meu irmão? Deus levantou você para profetizar no meio da tua família. Deus levantou você para profetizar nesse lugar de trabalho, aí nessa escola, aí nessa igreja, aí nessa tua chamada. E você quer profetizar segundo o que está acontecendo. Você não foi chamado para confirmar o que está acontecendo. Você foi chamado para mudar o status quo daquilo que está acontecendo. Profetiza vitória, profetiza vida, profetiza bênção, profetiza o propósito pelo qual Deus te levou para esse lugar, meu irmão. Eu digo, aqui tem um monte de ovelha da minha igreja, é mole pregar mensagem fora das ovelhas, né? Para contar vantagem, é verdade? Ou então para esconder. Eu digo aqui para o povo, desde o dia que eu passei a ser pastor dessa igreja, quero dar um anúncio para vocês. Deus vai levantar aqui milionário e bilionário. Não estou falando de teologia imbecil de prosperidade. Eu digo aqui para o povo, eu sou pequeno e gosto de pensar grande, porque pequeno basta eu. E o que eu quero fazer, e o que Deus tem me revelado, é coisa grande. E para fazer coisa grande, Jeová vai ter que botar mufunfa grande na vida de membros aqui. Eu falo para esse povo aqui, rapaz, você está na penha. Rapaz, você está na penha. Olha, aí não tem jeito. Meu irmão, o maior dizimista dessa igreja aqui, da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo no Brasil, saiu daqui da penha. Ele está aqui hoje. A mulher dele vendia sorvete na praia para ajudar. Ok? Ganhava saláriozinho onde trabalhava. É o maior dizimista dessa igreja. Querido, você foi chamado para profetizar. É osso seco. Aqui vai ter exército, aqui vai ter gente, aqui vai ter vitória, aqui vai ter vida. A minha casa vai se converter, a minha família vai servir a Deus, a minha igreja vai ser uma potência para a glória de Deus. Profetiza a vida, profetiza a vitória, profetiza o propósito pelo qual Deus te chamou. Na minha pequena e medíocre experiência, eu tenho visto que muitas vezes a questão não é o vale de ossos secos, a questão é o profeta. Ele fica impressionado com a geografia e com o estado das coisas que estão na geografia. E aí fica com medo. Eu falo para meus pastores aqui que dirigem igrejas em área proletária, Vila Cruzeiro, larga lá em cima daquele povo, rapaz, profetiza lá, Deus vai abençoar vocês, aqui vai ter empresário, sabe o que vai acontecer? Amanhã Deus pega um pobre vendedor de carrocinha de pipoca lá do morro, faz ele ser alguém com notoriedade na vida, nunca vai esquecer de você nem da igreja, porque esse homem aí profetizou no meu vale. E você ficar cheio de dedo, preocupado com a crítica, preocupado o que vão achar, está ficando maluco? Profetizar no meio de um vale de ossos sequíssimos, tenha juízo. Então fica com a lógica humana e se lasque nas comanaias do ministério. Ok? E da vida também. Jesus ajuda nós. 6º lugar, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Primeiro, não se esqueça que quem profetiza é você, mas quem realiza é Deus. Esquece não. Esquece isso não, guarda bem no seu coração. Lembre-se, você é o instrumento de Deus. Cuidado com a soberba. Porque o ser humano é terrível.
as coisas começam a acontecer e o cara começa a pensar que é ele. Eu estou me lembrando do rei Uzias, um dos mais poderosos e magníficos reis da história de Israel. Aí você chega lá no versículo 15 e 16 e diz assim: e foi segundo Crônicas 26, e foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. E havendo-se fortificado, exaltou o seu coração e corrompeu o seu coração. E transgrediu contra o Senhor, porque entrou no santuário e ofereceu incenso no altar de incenso que era proibido. Olha a sequência. A sequência do texto é interessante. E foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que Deus agindo na vida de Uzias. Quando ele se torna poderoso porque Deus estava com ele, ele se exaltou. Agora, a exaltação e a soberba nunca fica no campo do abstrato. Não existe soberbo no campo do abstrato. Toda soberba vai virar ato concreto. Toda. Agora, há uma sequência. Ele exalta seu coração e o texto diz: ele se exaltou e corrompeu o seu coração. Sabe o que significa essa palavra? Apodrecer por dentro. Apodrecer crenças, valores e caráter. É o que aconteceu com ele. A sequência não falha. Pensa que eu sou o cara, por causa disso vou me corromper, vou apodrecer por dentro, vou apodrecer meu caráter, os atributos comunicáveis da divindade para o homem vai ser destruído. Amor, humildade, bondade, certo? E ele vai dizer o final: e entrou no santuário para oferecer incenso no altar de incenso. Ato concreto. Só o sacerdote podia fazer isso. O resultado foi lepra. Então, não existe soberba que fica guardada com a pessoa. Toda soberba vai se manifestar em ato concreto. Toda. Não tem escapatória. E você já sabe por que Deus não suporta a soberba. Deus não suporta a soberba, um dos fatos. Primeiro, um fato simples e lógico, porque a soberba é a deidade do homem. É a maneira do homem dizer que não precisa de Deus, não depende de Deus e que Deus não é nada na vida dele. Esse cara sou eu. É a soberba. Agora, tem um outro dado, porque Deus não suporta a soberba. Mas a gente podia também conjecturar, porque Deus sabe o que é o homem. O que é isso aí? É como um vento que passa. É como a erva. Passando por ela o vento, logo se vai e não se acha seu lugar. Ok, mas tem um outro. É que quando Deus vê um homem soberbo, lembra a Deus o diabo. O diabo levou 1/3 dos anjos. Perde 1/3 do que você tem para ver se é mole. Aí, pastor, perde 1/3 das tuas ovelhas. Aí, empresário, perde 1/3 dos teus negócios para alguém. Satanás levou 1/3 dos anjos do céu. Quando Deus vê um homem soberbo, lembra a Deus o mesmo princípio pelo qual Lúcifer caiu. Esse é um dos motivos mais fortes, porque Deus não suporta a soberba. E você tem que entender. Olha o que diz o texto, eu acabei de ler aqui, meu irmão. Assim diz o Senhor. Quem é que está falando? É Deus. O poder e a autoridade provém de Deus. Olha o que continua dizendo o versículo. Assim diz o Senhor. Então é Deus que está falando. Eu porei nervos. É Deus. É Deus. Eu vou entrar em vós. O Espírito vai entrar aí para viver. É Deus. Farei crescer. É Deus. Eu vou colocar, eu vou fazer. É Deus. Ele só é um instrumento. Meu saudoso sogro gostava de dizer em reunião de obreiro: apesar de sermos nós, Deus ainda está nos usando. Porque o que somos nós? Aqui o tempo todo, olha aqui, olha. Ele está sendo instrumento de Deus. Mas é Deus. Não é o profeta. É Deus. Não é o profeta.
texto diz uma coisa interessante. Sabereis que eu sou o Senhor. O povo precisa saber que quem faz é Deus. Meu irmão, Isaías 42:8, o Senhor diz: a minha glória não darei para ninguém. Eu não dou para ninguém a minha glória. Eu não dou minha glória para ninguém. 2 Coríntios 10, versículo 17 e 18. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Quer se gloriar? Pois não é engrandecido aquele que a si mesmo se louva, mas sim a quem Deus louva. Não é você, é Deus. Com todo respeito à linguagem do carioca, por isso que João Batista era o cara. Lá em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É ele. A glória é dele, o louvor é dele. Meu filho, quando você chegar em níveis grandes, quando Deus te colocar em níveis grandes, meu filho, não permita que a humanidade, a soberba domine você. Reconheça tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é permissão de Deus. É permissão de Deus. É permissão de Deus. A igreja está crescendo, é Deus. Teu ministério está em vento em popa, é Deus. Teu negócio está fluindo, é Deus. A glória é para Ele, a glória é dele, o louvor é dele, você é apenas o instrumento dele. Versículo 7 e 8. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Profetizei como me deu ordem. A obediência precede a ação de Deus. Tem gente que quer que Deus haja, mas não quer obedecer nada. A obediência precede. Vem antes. Ô Abraão, primeiro, me obedeça. Sai da tua terra, da tua parentela. Depois, eu vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Mas primeiro me obedeça. É inegociável. Obediência não é regra, é princípio. Deus não negocia esse princípio com ninguém. E a prova mais profunda e irrefutável que Deus não negocia obediência, que até Deus, preste atenção, não é uma heresia, mas se você bobear, você transforma. Aguça seus ouvidos. Está falando. Preste atenção. Aguce seus ouvidos. Até Deus. Isso é uma das personalidades da Trindade. Até Deus, quando não é 100% Deus, tem que obedecer. Que é isso, pastor? Vamos para a Bíblia. Jesus foi o Emanuel, o Deus conosco. Era o Deus homem. Tomou uma parte humana. Deus não negociou. Vai ter que obedecer. Jesus, na plenitude de Deus, não obedecia a ninguém. Há uma harmonia na Trindade. Mas quando Jesus vem ao mundo e toma a forma de homem, tem que obedecer. Nem para Jesus o Pai abriu mão. Vai abrir para você? Para mim? Vamos para o texto? Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se igual ao servo, e achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até morte e morte de cruz. Teve que obedecer. Aí vem o resultado.
pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre dos joelhos dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, escute e guarde, entre a queda do homem e a restauração de todas as coisas, qual é a coisa mais importante que existe do momento da queda do homem em Gênesis até a restauração de todas as coisas em Apocalipse 22? A obediência de Cristo. A coisa mais importante, porque se ele não se submetesse, nós não estávamos aqui hoje. Deus não negocia, meu irmão. Deus não negocia. Eu profetizei conforme me deu ordem. Eu obedeci a direção que Deus me deu. É o que ele está dizendo aqui, meu filho. Agora eu gosto desse negócio aqui. Diz o texto, diz aqui o texto, no versículo 7, no versículo 8, diz o texto que houve um ruído e um reboliço. Vai ter tititi, vai ter barulho, vai ter movimento. Gente que está no lugar que não é para estar vai sair, para poder ir para o lugar certo. É, meu filho, você chegou debaixo da direção de Deus. Esse vale não vai ficar do mesmo jeito. Então, para que tu está aí profetizando? Vai ter movimento, sim. Vai cair tesoureiro, vai subir novo chefe do departamento de escola dominical. Vai ter, rapaz, vai ter reboliço. Entenda isso, meu filho. Vai ter reboliço, meu brother. Está aqui o texto, rapaz. Ué, o homem estava profetizando segundo... E por que eu vi barulho? E por que eu vi reboliço? Porque tem, meu irmão. Você tem que entender isso. Há um movimento para arrancar coisas do lugar, para tirar coisa que está em lugar errado, para botar coisa no lugar certo, para tirar coisa onde não tem que estar. E tu quer que o vale, tudo bonitinho, não tem barulho não. Não vai ter ruído. Meu amado, aprenda aí. Deus trabalha com ordem, cada osso ao seu osso, cada coisa no seu lugar e por vez. Quando a ordem é estabelecida, se prepare para o crescimento e o milagre. Deus não gosta de bagunça. 1 Coríntios 14:40 diz que Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem e decência. Até um rei para morrer teve que botar a casa em ordem. E você quer que a igreja vire bagunça? 2 Reis capítulo 20, versículo 21. Fala lá para ele arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. Até para morrer um rei teve que deixar a casa em ordem, rapaz. Você quer que essa tua empresa vire esse inferno, para quando tu morrer tua mulher não sabia nada? Jeremias 48:10 diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente ou de qualquer jeito. Agora aprenda isso aqui, meu irmão. Isso aqui é uma coisa que, quando você olha para a criação, que é um modelo como Deus trabalha. Quando você vê a criação, é um modelo como Deus trabalha. Pode anotar, pode escrever, fotografa o que vai aparecer na tela. Você pode observar, não vou entrar em detalhe. Deus trabalha com isso aqui: planejamento, prioridade, etapas, ordem de crescimento, tempo, ato concreto e completude. Pode olhar para a criação. Não pensa que Deus fez as coisas de qualquer jeito. Até para Jesus vir aqui foi planejado, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus trabalha com planejamento. Deus trabalha com prioridade. Por que a primeira coisa foi a luz? Porque para as plantas poderem viver, precisam da energia da luz para a fotossíntese.
Então há uma ordem na criação, ok? Não é bagunça. E é por etapas. Não foi tudo criado de uma vez só. É por etapas. Há uma ordem crescente na criação e Deus deixa o melhor para o final. Você já sabe, já viu outros pregadores, tanta gente fala isso, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:31, depois que Deus faz o homem, viu Deus que era muito bom. Então Deus trabalha numa ordem crescente. Deus trabalha com tempo, 6 dias, e você quer que tudo aconteça com 1 ano na igreja, ou com 6 meses dessa empresa. Deus trabalha com tempo, e podia fazer tudo. Aquele que chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus está nos ensinando leis para nós. Ele não precisa de tempo, mas Ele trabalha com tempo. Ele trabalha de maneira concreta. Vai acontecer, não é só blá blá blá, não é só teoria. Fica aí dizendo na igreja um monte de coisa e não faz não. Irmão, nós vamos comprar um terreno. 10 anos, o terreno não aparece. Irmão, vamos fazer aqui uma reforma. Deus trabalha com concreto, as coisas foram acontecendo. E Deus trabalha com completude. Deus não deixa nada pela metade. Isso aqui é o modus operandi de Deus, gente. Pode olhar lá, olha, detalhe. Pode ser que tenha mais alguma coisa aqui que eu não coloquei e que Deus vai te revelar, porque Deus não me revela tudo. Mas eu te garanto, eu garanto para você, ok? Eu garanto para você. Tem mais coisa, mas eu te garanto que passa por essas. Não tem aqui a vaidade e a presunção de achar que Deus me revelou tudo sobre como é que Ele trabalha. E eu te garanto que eu também não descobri nada disso no Google. Eu garanto para você. Tá? Eu te garanto. Os pastores que estão aqui sabem qual é a fonte. Porque ela não é exclusiva minha. Certo? Então, tem mais coisa? Claro que tem. Mas pode olhar a Bíblia. Isso aqui é um modus operandi. Por isso que você vê as etapas. Ouviu o barulho, ouviu reboliço. Né? Cada osso ao seu osso. Depois vieram nervos. Depois cresceu carne. Tudo é uma ordem. Está aí. Meu amado, não fique satisfeito com quase. Era um vale de ossos sequíssimos. Agora tinha carne. Agora tinha pele, agora tinha nervo. Caramba, fenomenal. Mas não tinha tudo. Tem muita gente satisfeito com parte. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus não deixa nada pela metade. Quem deixa pela metade somos nós. Ou porque não cumprimos o que Deus quer, ou porque não fazemos o que Deus mandou. Mas aquilo que Deus tem para você, obedeça a seus princípios, que vai ser completo. Não tem capeta, não tem governo, não tem homem, não tem diabo, não tem ninguém. Porque Deus não deixa nada pela metade. Aquilo que Ele te prometeu vai ser feito de maneira completa, desde que obedeçamos os princípios. Eu gosto desse negócio agora que eu vou falar. Vou até beber um pouco d'água. Número 8, versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Segura aí, meu filho. Tem gente que só quer profetizar para vivo, nunca para morto. Só quer profetizar para vivo aqui, ó. Só quer cantar na igreja, só quer pregar para a multidão, só quer fazer trabalho que tem muita gente. Mas lá no hospital não quer profetizar. Lá para o cara que está caído não quer profetizar. Lá para o pecador não quer profetizar. Mas aqui, tem até briga. De vez em quando chega um santo aqui: pastor, quando é que eu vou cantar aí na sua igreja? E aí eu de vez em quando eu tenho essa maneira assim, fina.
E dependendo do tom que vem, eu digo assim, nunca. De vez em quando eu digo, vamos ver. E eu já sei o final, mas eu já digo, vamos ver. Sabe? Porque só quer profetizar para vivo, não quer profetizar para morto. Aqui é fácil, gente. Só tem vivo. E pior é que aqueles que querem profetizar para vivo que outros ressuscitaram, quando vai tomar trabalho de outros. Outro fez viver o vale e o cara quer tomar os vivos que o outro profetizou para viver. Vai te enxergar, ô brother. Já estou terminando. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Eu profetizei e vi acontecer. A experiência, gente, é algo extraordinário para você crescer, para você amadurecer. Ele vive a experiência da ação de Deus através dele. Isso é fundamental para a tua vida. Pare de viver só do testemunho dos outros. Deus quer fazer através de você. Deus quer que você tenha experiência no seu ministério, na sua chamada. Você não precisa ser pastor, presidente de coisa nenhuma, rapaz. Você não precisa ser nem pastor, nem obreiro. Você, como membro do corpo de Cristo, como discípulo de Cristo, Deus quer que você tenha experiências próprias. Vão fazer você crescer, amadurecer, crescer em fé, entendimento e conhecimento. O que eu gosto aqui desse texto. E profetizei como ele me deu ordem. Fiz o que me mandou, não inventei nada. Eu profetizei conforme eu recebi ordem. Eu fiz exatamente no limite da obediência. Ei, filho, faça o que Deus te mandou fazer, que Ele vai dizer para você, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não avança 1 milímetro daquilo que Deus não chamou você para fazer. Se Deus colocou você como pastor auxiliar, vai ter um galardão monumental para você, porque Deus quer isso de você. Mas tu quer bancar o besta e pensa que tu tem condição de ser pastor de uma igreja. Enterra você, tua família é a igreja, porque Deus não chamou você para isso. E você tem que entender esse negócio. Você tem que saber aquilo que Deus quer para a tua vida e agir no limite do que Ele quer. Eu trabalhei 30 anos com um pastor, vocês sabem. Mais conhecido que o pastor, programa em rede nacional, em rede mundial de televisão. O pessoal ligava para a igreja e meu sogro atendia. Aí a igreja do pastor Silas Malafaia, é aqui sim. E ele era o pastor. Tá certo? Mas durante 30 anos eu me submeti à autoridade daquele pastor, porque eu tinha uma visão clara que o sucesso no reino era eu estar no lugar que Deus queria que eu estivesse, no limite máximo. Eu nunca viajei para pregar num lugar fora que eu não fosse perguntar a ele. E eu não vivia de salário de igreja, não dependia. O meu ministério arrecadava 10 vezes mais a renda da antiga Assembleia de Deus da Penha. Mas a questão não é renda. A questão não é prestígio. A questão é legalidade espiritual. Essa que é a questão. A questão é você entender onde é que Deus quer que você esteja e o que Deus quer que você faça. Agora, queridão, eu vou encerrar aqui a minha palavra. Obrigado, isso alisa meu ego. Escuta, a minha conclusão é essa. Tem gente que quer comandar um grande exército sem antes passar pelo vale de ossos secos. Meu irmão,
todos os caras, na minha medíocre pequena experiência, aqui tem pastores mais experientes do que eu, ou com o nível de experiência que eu tenho. Todos os caras que não passaram por um processo chamado crescimento que Jesus passou. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e o homem. Jesus não veio completo, ele se desenvolveu. Todo cara no reino de Deus que eu já vi, sem passar por processos, meu filho, depois se arrebenta. Eu não vi um ainda. Pode parecer grandeza, fantástico, rapaz, está arrebentando a boca do balão, rapaz, o cara está estourando, rapaz, o cara... O tempo. Vamos dar corda no tempo. Obreiros jovens, antes das multidões tem um vale de ossos secos para você. Tá? O cara quer sair do zero para a multidão. Não é assim não, irmão. Eu já andei de trem. E quando eu chegava na estação de Manguinhos, tinha que abaixar a cabeça por causa das pedradas. Não faça isso não, filho. Já comi muito na casa de meu sogro, porque não tinha comida na minha casa. Fica frio, irmão. Não é assim não. Eu andava de ônibus e tinha programa de televisão. Calma. E de vez em quando quebrava o galho da Kombi da igreja, que Zé Santo permitiu andar, porque não tinha nenhuma outra tarefa para a Kombi, então sobrava para mim pregar. E eu já contei aqui, eu convidado para pregar no Congresso da Juventude de São Cristóvão, a igreja top das Assembleias de Deus, o congresso top, fui convidado para pregar, e aí a Kombi da igreja sobrou, não precisou pegar o ônibus Caxias, Praça da Bandeira, porque eu morava aqui na Penha, esse seria meu caminho, para chegar na Assembleia de Deus de São Cristóvão. A Kombi sobrou, eu ia pregar no sábado do congresso, o congresso, eu estava na televisão. E aí os irmãos botaram um cone em frente à igreja de São Cristóvão e um diácono no primeiro cone. E depois um diácono aqui atrás, com o espaço do carro do pregador. Eu vi e disse, opa, lugar do pregador, botei a seta para entrar, o diácono falou, sai daqui que é o lugar do pregador. Porque eu estava na Kombi. Mas o segundo diácono me reconheceu. Foi o pregador, rapaz! Falou, gritou para o outro. Aí esse daqui, eu estava com o vidro abaixado, porque não tinha ar-condicionado em Kombi, e eu estava com o braço na porta da Kombi, aí ele veio e bateu aqui, nunca vou me esquecer da cena. Gostei. Aí eu falei... Aí eu falei, gostou de quê, irmão? É isso aí, humildade. Deixou o carrão na garagem e veio com a Kombi da igreja. Aí, eu olhei para o cara e disse assim, irmão, aí estava passando o notável Caxias, Praça da Bandeira, passando assim atrás, eu falei, meu irmão, se não tivesse a Kombi, olha aí meu carrão aí, ó. Era esse. Eu tenho que ficar dando satisfação para os outros, rapaz. Eu tenho que ficar mostrando aquilo que eu não sou, rapaz. Seja você, rapaz. Passa por esse vale de ossos secos, para depois você ver multidão na tua frente, meu filho. Agora escute que eu vou te falar que isso aqui é sério. Vê onde é que você está? No vale? Ou você é profeta ou é osso sequíssimo? Qual é a sua escolha ou qual é a sua posição? No vale só tem essas duas coisas. Ou você é osso sequíssimo ou você é profeta. Não ofende não, só pergunta para 2 ou 3 do teu lado. Você é osso seco ou é profeta? Pergunta aí, pergunta aí, pergunta aí. No vale não tem arquibancada. No vale não tem camarote. Ou você é osso seco ou você é profeta. Onde é que está? Aí no vale
desse teu negócio, no vale dessa tua família, no vale onde você mora ou na igreja que você está. Ou você é osso sequíssimo ou é profeta. Não tem conversa, meu filho. O que você é? Responde aí. Tem uns irmãos que estão com medo de dizer. Fala, rapaz. Aí nesse vale você é profeta, meu irmão. Deus te colocou aí para profetizar para essa família, para essa rua, nesse negócio, nessa igreja. O que é isso, meu filho? Terceiro, guarde isso. Nada, isso aí é feijão com arroz. A terceira, você não está no vale para ser igual aos que estão lá. Você está lá para fazer e aquele ser igual a você. Você não está no vale para ser igual aos que estão lá. Ao contrário, você está no vale para mudar o vale. Você está no vale para que aqueles que estão lá sejam igual a você. O problema é que tem gente que entra no vale e vira osso sequíssimo. Faça isso não, pastor, não faça isso não, meu irmão. Você não está lá para ser igual aos que estão lá. Você está lá para eles serem iguais a você. O profeta estava lá para profetizar para a gente ser igual a ele. Povo de Israel, que a profecia tinha a ver com Israel. É isso. E eu termino dizendo para você uma coisa. Profético. É o que está lá no final do versículo 10. É profético para mim e para você. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Deus, recebe aí, abre a mão aí, de pé, de pé, de pé. Abre a tua mão aí. Se é que você quer receber, né? Ou se você tem isso como visão. Abre. Quando eu acabar de liberar a palavra, fecha, é simbólico o ato. Se você crê, fecha só, me diga aí com as suas, para depois que eu terminar, eu tomo posse, eu recebo. Diz uma frase aí que você achar. Então, eu quero profetizar. É assim, irmão. Eu nunca vi ninguém receber nada assim. Moço, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí, não conheço. Eu quero declarar para o povo que está aqui no primeiro dia desse congresso. Deus vai usar você para algo grande. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! 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 Deus vai usar você para algo grande. Alguém pode debochar, alguém pode menosprezar. Deus não faz nada pequeno. Deus faz grande conforme a capacidade de cada um. Nós é que temos a mania de menosprezar aquilo que Deus faz na vida de alguém. Eu tenho aqui uma igreja. Todo mundo sabe. O pior lugar para alguém dirigir uma igreja. De tudo que é a ADVEC. É o pior lugar que se tem. Pior lugar para ganhar alma. Parece que tem uma cabeça de porco enterrada, do Satanás com chifre. Uma igreja pequenininha. Povo desanimado. Lugar difícil, que não dá certo. Mandei um cara para lá. O cara está arregaçando. Chegou lá, não veio aqui reclamar. A chuva bateu, deve ter uns 10 baldes dentro da igreja. Para água, até a gente consertar o teto, tem que fazer uma reforma no teto, tem que consertar banheiro. O cara não veio reclamar, o cara está botando para arrebentar. No último batismo, você pode achar que isso é bobagem, mas eu vou te dar só para tu ter uma ideia. No último batismo, ele trouxe 6 para batizar. Aquela igreja passou anos sem batizar ninguém. No primeiro trimestre, o cara trouxe 6, a mesma coisa que 150 eu batizar aqui. Ele lá com 6, é 150, 200 daqui, é a mesma coisa. 6. Então,
É pequeno? Por causa do tamanho da igreja? É pequeno? Por causa do lugar? Esse é o engano do povo. Rapaz, para de fazer comparação. Porque teve um justo na Bíblia do Salmo 73 que começou a fazer comparação, quase se desviou. Que é o cara do Salmo 73. Para de ficar fazendo comparação. O que Deus vai fazer através de você é grande. Não deixa ninguém dizer que é pequeno. Não deixa o diabo te intimidar. É grande. É grande. Deus vai te usar de maneira grandiosa. Deus vai fazer uma obra através de você. É grande. Bate aí no peito. O que Deus vai fazer através de mim é grande. É grande. Oh, rabaciri calarabachandarabacalarabass. Oh, aleluia. E se levantou um exército grande e extremo. O vale de ossos sequíssimos se transformou num exército grande e extremo. Eu profetizo sobre o teu negócio, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a igreja que você está, o trabalho que você realiza. Eu declaro que não vai ter inferno, que não vai ter diabo, que não vai ter linguarudo, que não vai ter ímpio, que não vai ter ninguém que vai travar o que você vai fazer.